Shalom, meus queridos e amados irmãos, estudantes da Palavra de Deus. Estamos de volta com nossos estudos bíblicos. Aqui, Pastor Ilmar Sattler César. Falamos aqui da Europa, Portugal, estado de Leiria, cidade de Caldas da Rainha, uma cidade de 80 mil habitantes, próxima a Lisboa, capital. Estamos chegando aí do Brasil depois de 35 anos de ministério pastoral, no Ministério Tabernáculo, com sede em Lajinha, em 85 cidades do Brasil. Estivemos dirigindo o Seminário Teológico Tabernáculo, depois Bereshit, desde 92. E hoje nosso Seminário Bereshit está na internet, tudo virtual, online, com todos os cursos disponíveis para você, mestrado, doutorado, bacharel, intermediário, básico, e mais 30 cursos, escatologia, Pentateuco, etiologia, que são os usos e costumes dos judeus, dos romanos, dos gregos. Aqui falamos pelo Centro de Cultura Bereshit e também pelo Centro de Excelência da Educação Cristã da ADEF. A ADEF é a Assembleia de Deus Fogo para a Europa, a igreja que nós estamos membrados aqui desde 1º de maio. E estamos ministrando as aulas de Revelações de Ezequiel, um dos profetas maiores, né? Começou no ano 593, quinto ano do cativeiro do rei Joaquim, estava exilado lá na colônia. Ezequiel estava na colônia de Tel Abib, às margens do rio Quebar, que fica próximo ao sul de Babilônia, é um afluente, um canal do Eufrates. Na aula passada nós estamos estudando os fatos relevantes de Ezequiel, antes de entrar em outros assuntos do livro. Estamos pensando aí os principais fatos relevantes e hoje queremos finalizar essa parte, mas na aula passada nós estudamos os porquê nome Adonai e Yahvé, muitas vezes no texto de Ezequiel, a questão dos ídolos e também falamos sobre o trio, né, do juízo, espada, fome e peste. Hoje queremos falar de outras coisas, por exemplo, como vale. A palavra vale aparece aí, tem o vale de ossos secos, em Ezequiel 37, né? E essa palavra vale tem três variantes no hebraico. Um mais famoso é a palavra emek. Emek é a palavra tradicional para vale. Vale de Sidim, vale do rei, vale de Hebron, vale de Acor, vale de Ajalon, vale dos Refaíns, vale de Elá, vale de Sucote, de Gibeão, de Josafá. É a palavra emek. Essa palavra aparece 68 vezes no Velho Testamento, significa ser fundo, profundo. Então, o foco na palavra emek é a profundidade do vale. Em Ezequiel foram usadas duas palavras que não emek, não usou essa palavra aí. Usou a palavra gia, que é mais um desfiladeiro, né? É um vale curtinho entre duas montanhas. Esse vale chamado desfiladeiro é aquele também usado lá por Davi, ainda que eu passe um desfiladeiro da sombra da morte. E a outra palavra que Ezequiel usa bastante também aqui, para vale, é Beca. Beca ainda até hoje existe no Líbano, o Vale de Beca. Quer dizer, o Vale do Vale, que a palavra Beca quer dizer vale. Mas aí ela tem a conotação mais um vale aprofundado, aplainado, nivelado. Enquanto o Emek é um vale mais profundo, o Beca, o Beca é mais planície, é mais espraiado, mais planície, mais reta. E já o Gia, ele é muito estreitinho o vale, é como se fosse um cânion, um desfiladeiro, uma depressão. E nós encontramos essa palavra aí, Gia, no hebraico, 59 vezes no Velho Testamento, como o vale da sombra da morte, né, no Salmo 23:4, que é o desfiladeiro. Isaías 22, o desfiladeiro da visão. E Jeremias fala do vale dos filhos de Inom, onde foi depois veio o nome Geena, que seria inferno. Vale de Sal, vale das forças de Gog, usado aqui. O vale da Gog e Magog, Ezequiel 38:39, profético, né? Essa palavra aqui, um desfiladeiro. E já a palavra usada para o vale de ossos secos, que é Beká, aparece somente 20 vezes no Velho Testamento. E dessas 20, tem 5 delas em Ezequiel. Primeira, Ezequiel 3:22, levanta-te e sai para o vale de Beca. Falarei contigo. Ezequiel 3:23, a glória do Senhor estava no vale.
e o 8:4 também. E o Ezequiel 37, 1 e 2, levou-me para um vale de ossos secos. Quando fala vale de ossos secos ali, é essa palavra aqui, Beca. Então, quando se coloca Beca, então é um vale mais reto, o Emek é mais fundo e o Gi é mais estreitinho, é um desfiladeiro. Então é isso aí, o vale de ossos secos está no Beca, mais plano, muitos ossos espalhados ali. O vale de Gog e Magog já é um desfiladeiro. Aparece em Ezequiel 6:3, 7:16, 31:12, 32:5, 35:8, 36:4 e 6. E o Ezequiel 39, 11 e 15. Muito bem. Continuando, falaremos também de fatos relevantes sobre o remanescente. Quem é o remanescente? Aqueles que ficaram na colônia, né? Estão os exilados, lá na colônia em Tel Aviv. E os remanescentes, aqueles que ficaram em Israel, que não foram transportados. Transportaram mais de 10 mil pessoas. Toda a corte foi transportada com o rei, com a mulher do rei, com a mãe do rei, Neusta. Mataram o rei, né? Pai do Joaquim, o Eliaquim, foi morto. O remanescente aparece aqui 7 vezes em Ezequiel. 5, 10, 9, 8, 11, 13, 25, 16, 38, 3, 36, 4 e 36, 5. 36, 3, 4 e 5. Remanescente das nações também, falando aqui. Então, remanescentes são os que ficaram lá e não foram transportados junto dos exilados, lá para a margem do rio Quebar. Ezequiel tem algumas visões, né? Aparece a palavra visões aí 2, 4, 6, 7 vezes. No 7:13, a visão com a multidão. No 7:26, buscarão visões dos profetas. 12:22, não se cumpriu a visão. 12:23, o cumprimento de toda a visão. 12:24, não haverá visão falsa. 12:27, a visão que tem é esta. E 13:16, e para eles terão visões. A voz do Senhor também se manifesta aqui, aparece 5 vezes a voz do Senhor, 32 vezes aparece em Ezequiel, só num capítulo tem 5 vezes. Ezequiel capítulo 1 aparece 24, 24, 24, 24, 5 vezes no mesmo versículo. Ezequiel 1, 24. Vamos ver aqui o que fala aqui no nosso iPad, nosso programa aqui de estudo. Ezequiel 1, 24. Andando eles ouviu o tatalar das suas asas, como o rugido de muitas águas, como a voz onipotente, ouviu o estrondo tumultuoso, como o tropel de um exército. Parando eles, abaixavam as asas. Então veja aqui, que nesse versículo aparece ela 5 vezes. Andando ele, capítulo 1, versículo 24. Falando sobre os querubins. Andando eles, ouvia a voz das suas asas, como a voz de muitas águas, como a voz do onipotente. Ouvia a voz tumultuosa, como a voz de um exército. Parando eles, abaixavam as asas. Então aparece essa palavra aí, foi traduzida por tatalar, que é bater asa, rugido, estrondo e tropel. Mas tudo é o kol. Kol quer dizer vozes. Os exilados aparecem 11 vezes no livro de Ezequiel, que é Golá, né? Exilado, enquanto tem o remanescente, que é os que ficaram, que sobraram em Israel, em Jerusalém. Tem os exilados, que são os que foram enviados para fora do país, né? Posição do homem diante de Yahvé. Aparece 1, 2, 3, 4 vezes. Capítulo 28, prostrei-me com o rosto em terra. 3:24, prostrei-me com o rosto em terra. 9:8, prostrei-me com o rosto em terra. 11:13, prostrei-me com o rosto em terra. Filho do homem, põe de pé e vou falar contigo. Depois que prostra, o Senhor Deus dá a ordem para ficar de pé. E o 43:3, prostrei-me com o rosto em terra também. Vamos ver mais fatos relevantes aqui, nesse último bloquinho de fatos relevantes. A gripe está aí, né? Vamos falar aqui dessas 3 personagens que aparecem. Noé, Daniel e Jó. Por que será que foi colocado aqui esses três personagens?
Noé representando o quê? A geração que viu o acontecimento, né? O pós e o antes. Viu o antes-dilúvio e o pós-dilúvio. Noé é um homem que viveu em duas épocas distintas, né? Uma época antediluviana, quando os homens viviam 900 anos, e na época pós-diluviana, quando os homens passaram a viver 100 e poucos anos, né? O filho dele viveu 600, mais 600, depois 400, depois 200 e depois 100, né? Jacó foi 147, José 110, Levi 137. Você encontra aí o Joiada, que é um sacerdote no tempo do rei Joás, lá embaixo, no tempo dos reis, né? Joás foi pai de Amazias, que foi pai de Uzias. Então você encontra Joiada com 130 anos. Mas naqueles tempos era 120 de Moisés, 110 de Josué, 110 de José, né? E assim Noé é esse que viveu essas duas gerações. Todos esses nomes aqui têm a ver com pessoas que foram dois momentos diferentes, né? Noé antes e depois do dilúvio. Daniel antes e depois do cativeiro. Antes do cativeiro, ele tinha lá seus 13 anos. E depois do cativeiro vai até 80, 90 anos. Jó antes e depois da desgraça, né? Noé, duas situações, antes e depois do dilúvio. Daniel, livre, Daniel exilado, cativo na Babilônia. Jó, servo de Deus, íntegro e reto, sem as pragas e depois com as pragas. E Jó ainda teve um terceiro estado, né? Primeiro estado, segundo estado e terceiro é quando ele recebeu tudo dobrado. Então esses homens foram colocados aqui para mostrar o quê? Mostrar esses lados, essas etapas da nossa vida, né? Nós passamos por etapas na nossa vida assim. Tem um momento que você está no pico, outro momento está no vale. Momentos de picos e momentos de vale. Então, apresentou esses três homens para mostrar homens que viveram dualidades. Homens que viveram vidas em dois momentos completamente diferentes. E Ezequiel foi assim também. Viveu livre e depois viveu exilado e viveu longe do seu país, cativo, né? Lá nas terras de Quebar. Fica na paz, tchau, tchau.